Bom, bom dia de novo aí, pessoal. Estamos aqui gravando mais uma aula, a aula de sistemas. Opa, estou na tela errada aqui, ó. Peço desculpas. Ninguém me avisou, hein? Poxa vida. Estou aqui no painel, aqui, ó, sistemas microprocessados. Essa aqui é de vocês. E essa aqui, pessoal, levanta a mão quem não consegue ler. Se dois levantarem a mão, eu vou agir. Todo mundo estiver lendo, tá tudo certo. Está visível ou não está visível a apresentação? Ok. Então, eu vou diminuir aqui e vou dar zoom. Vou colocar igual smartphone. Ficou bom agora? Aqueles que levantaram a mão podem abaixar, se for o caso. Ok? Tem comunicado no chat. Sim, ficou bom. Beleza. Então, a nossa aula síncrona, né? Ela vai estar focada em explicar que eu vou cobrar a língua portuguesa. Todo mundo aqui já teve aula comigo? Levanta a mão quem nunca teve aula comigo, por favor. Ixi, onde vocês estavam? Vocês fugiram de mim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode abaixar a mão. Bom, então, vou começar como se ninguém tivesse aula comigo. Bom, eu ligo para o português escrito formalmente. O que quer dizer o português escrito formalmente? O português falado, você pode falar do jeito que você quiser, vou respeitar, tá tudo certo. Mas na hora de entregar um trabalho acadêmico, ele precisa ser uma escrita formal. E segundo as regras de escrita formal, aí o hífen tem que estar bem aplicado, o pronome tem que estar na posição certa, né? Eu me permito, permita-me, né? Então, é diferente o jeito de usar, e você tem que escrever formalmente. Por isso, vai ter que revisar antes de enviar um trabalho escrito. Cada erro de português perde 5% da nota e não é negociável. Tá bom, faz parte da regra da correção do professor Leonardo. Oi, professor, eu posso ficar com 0? Pode. Já aconteceu? Já. Semestre passado. Semestre passado teve muito 5 e um 0. Ah, professor, mas isso é maldade pura. Não, estou te ajudando. Depois desse primeiro trabalho, que teve um monte de 5 e um 0, lá no final do curso, alguns que tiraram 5 achavam que tinha tirado 50, metade da nota, e não 5. 5 de 100. Então, cada nota que eu vou lançar vai ser de 0 a 100. Cada erro de português eu tiro 5. A pessoa tirou 5, achou que tivesse tirado 50, por isso não reclamou. Aí foi reclamar lá no final. Aí já era bem tarde, né? Então, também leia o enunciado do trabalho para saber se ele vale 50, 100 ou 10, para não achar que você entendeu. Tem gente que nem lê o enunciado, acha que entendeu o que é para fazer. Então, vamos ler o enunciado e a escrita formal, então, será cobrada. Tá? Mas será cobrada desse tanto? Sim, será cobrada desse tanto, e eu vou aliviar à medida que a escrita for melhorando. Ou seja, no primeiro trabalho eu vou cobrar muito. No segundo trabalho, pode ser que eu limite a 1/4 da nota. Então, se você tiver 10 erros de português, eu vou considerar só 5. Porque cada erro de português, eu vou retirar 5% da sua nota. Inglês. Você quer estudar embarcado sem saber ler em inglês? Sinto muito. Sinto muito, vai achar outro curso para fazer aí, já que você não quer aprender inglês. Se você quer um bom emprego de engenheiro, na área de controle e automação, principalmente, e não sabe inglês, sinto muito, vai virar professor que nem eu, né? Não vai ter lugar para você no mercado. Eu mesmo perdi a maior oportunidade de emprego da Volvo do Brasil. Na entrevista, a entrevista era em inglês e o cara falou, sorry, eu só entendi essa parte. Não entendi nem o que ele falou depois. Então, fica a dica, quer trabalhar na área e não ser só um professor, vai ter que estudar inglês, né? Editor de texto científico. O que é isso, professor? Isso daí é chiclete? Não. LaTeX é um editor de texto. Tenho aqui um exemplo compartilhado para vocês de apresentação. Tenho aqui um exemplo compartilhado para vocês de relatório técnico, onde você vai usar o seu português escrito bem formal para entregar os trabalhos para mim. Professor, eu não quero, eu quero fazer no Word. Posso? Pode. Ah, então para que tudo isso? Eu só estou dando sugestão aqui, né? Na hora que você fizer no Word, se você observar lá o enunciado do trabalho, eu vou corrigir a apresentação do trabalho. Vai ter uma parte da nota em que a forma com que você apresenta vai ser corrigida. E você apresenta uma fórmula matemática,
ou um código-fonte que você desenvolveu para resolver o problema. E, ao apresentar uma imagem mal feita, mal focada, estranha, que destoa do seu relatório técnico que está sendo entregue no Word, automaticamente sua nota também cai. E com o LaTeX eu sei que isso não vai acontecer se você souber usar o LaTeX. Mas eu não sei usar o LaTeX. Para isso existe a internet, né? Pode escolher um curso gratuito de LaTeX ou pode simplesmente ler o manual e sair usando, né? A vantagem de ser alfabetizado é essa. Você pode ler e entender, né? Então vamos seguir agora. Linguagem de programação. Todo mundo aí já aprendeu C ou não estava aqui, teoricamente, é um pré-requisito da disciplina. Ah, não, professor, eu só fiz e não aprendi nada. É o normal, não se assuste, é o normal. Porque a gente só aprende trabalhando. Se você ainda não trabalhou com programação em C, provavelmente você só sabe que o C existe, os comandos são aqueles, dá para fazer um for, dá para fazer um if. C++ não é muito utilizado em embarcado, para responder aí ao colega que escreveu no chat, né? Então, C++ é muito útil, mas ele é PC, ele não é embarcado. Dificilmente você vai conseguir programar em C++ para embarcado. Mas são muito parecidos, não é um problema, não vai ser um trauma, né? Assembly, está escrito OU. Tem gente que não sabe ler, então eu vou explicar antes que pergunte. Professor, eu tenho que aprender Assembly? Não, é OU. Ok? Ponto final, não vou nem discutir mais isso. O senhor vai ensinar Assembly? Sim, vou falar sobre Assembly, vou falar sobre C, vou falar sobre Python, vou falar sobre Octave, vou falar do que der vontade de falar e que tenha relação com embarcado, sistema microprocessado, ok? Se algum aluno quiser trazer uma linguagem que eu desconheça, que já está sendo usada em embarcado, pode trazer também, ok? Linguagem de programação por script, né? Quais que eu sugiro vocês estudarem? Temos alguém que caiu e voltou, eu acho. Deve ser, espero. Ou então está muito perdido, porque são 10h57 e chegou agora. Mas não tem nada, não. É a primeira aula. Octave. O que é o Octave? Octave é o MATLAB, pessoal. Todo mundo aí já ouviu falar do MATLAB. Levanta a mão quem nunca ouviu falar do MATLAB uma hora dessa. Nossa senhora, isso que dá ficar assistindo celular. Não fica sabendo das coisas. Brincadeiras à parte, MATLAB e engenharia, tudo a ver. É um software pago, licença aí a partir de R$ 15.000 aproximadamente. Você pode contratar e fazer o uso para simulação. Se você não tem o dinheiro, você pega vou chamar de Scilab, eu não sei se pronuncia assim. O Scilab é gratuito e a linguagem de programação é a mesma, interface muito parecida. É o mais parecido com o MATLAB, é o Scilab. Mas você tem também o Octave, com a vantagem de clicar aqui, não instalar, e você vai cair num site que você pode usar ele na nuvem e já fazer lá seu teste. Além disso, o Octave é um open source, ele é gratuito e ele é o pai do MATLAB. Ou seja, o MATLAB pegou o Octave e deu uma melhorada, fez uma cara de produto, o Octave com cara de produto inacabado, open source, né? E vende aí a R$ 15.000. Se você não tem R$ 15.000, usa o Octave, né? Usa o Scilab, né? Ou usa o Spyder. Para quem gosta de programar em Python, o Spyder ele vai dar a ferramenta para você simular como você simula muita coisa matemática no Octave. Então, quase todo mundo que faz graduação na área de exatas, Matheus, vai aprender sobre MATLAB, né? E eu só não falo MATLAB porque eu sou contra o uso de software pirata e acho que R$ 15.000 é muito dinheiro para você investir num software. Então, deixa para as empresas comprarem um MATLAB. E, para finalizar a nota, né? Todo trabalho tem conclusão individual, né? Vamos ver. Essa conclusão individual, ela pode começar dessa forma aqui. E, diferentemente dos outros anos, eu tô grifando esse texto que esteve, por exemplo, no semestre passado, esteve lá. E as pessoas esqueciam de colocar essa vírgula aqui, ó. Essa vírgula aqui, ó. Eu, Leonardo Costa de Paula, acho que as pessoas... É uma geração que não escreveu carta, né? Então, é entre vírgulas o nome, porque é uma oração explicativa. E aí você perde 5% da nota só porque não pôs uma vírgula dessas ou pôs a vírgula onde não devia, né? Então, quando que eu posso pôr vírgula antes de um E, né?
Se você pesquisar exatamente isso aqui, uso da vírgula antes do E, vai estar lá as regras. Quando esse E estiver enumerando alguma coisa, uma coisa, outra coisa e outra coisa, ele não deve ter a vírgula antes. Mas quando ele se for uma ênfase, quando você quiser dar nota e mais isso aqui, além de tudo isso, você pode pôr um E. Então, tudo depende do contexto. Eu vou ser bastante rigoroso. Vocês podem recorrer ao professor de português. Se eu errar na minha correção e você identificar um erro, comprovando para mim que o português que eu corrigi está errado, porque a sua forma de fazer também está certa, eu volto atrás e te dou um bônus de 5% por me ensinar português. Então, fique a dica aí. Vocês podem ainda tirar mais do que 100. Pode tirar 105 se vocês corrigirem o meu português. Então, fica bem claro aí como será o trabalho. Alguém tem alguma dúvida? Não? Como que será o trabalho? Vou diminuir a tela de novo. Tá? E vou mostrar agora o plano de atividades. Alguém tem alguma dúvida? Não? Vou considerar um não esse silêncio. Muito bem. Agora nós temos 31 alunos. Levanta a mão quem está em 2 dispositivos, só para me ajudar. Ninguém, ótimo. Significa que todo mundo está presente a partir de agora. Ótimo, ótimo, ótimo. Essa é a parte mais importante aqui. Então, vamos falar sobre ela. Está visível aí para todos? Sim, professor. Obrigado. Ok. Então, segundo a resolução aqui, ó, a gente só tem 1 hora a aula. Nós temos 4 por semana, mas só podemos dar 1 hora aula semanalmente. E 3 seria um estudo para casa. Mas vamos ser sinceros, né, pessoal? Né? Isso aqui é uma invenção de gente que nunca dá aula e que escreve documento para a gente seguir, tá? Nós, do departamento 4, nós, da coordenação do curso, entramos com um pedido. Não tem sentido uma matéria que tem 6 horas aulas na semana dar uma, e uma matéria que tem 2 horas na semana dar uma também. A gente queria algo proporcional. Fomos negados sem uma justificativa clara, a não ser a justificativa de tadinho dos alunos, não vão dar conta de ficar ouvindo sua voz chata todo esse tempo. E aí, segue essa piada que é o nosso layout de ensino remoto. Por isso, quando chegar em 60 minutos, se eu continuar dando aula, ou seja, às 11h30, vocês podem reclamar, citando este documento, que o professor infringiu a regra. E eu terei que responder por isso. Ao chegar perto desse horário, eu vou pedir autorização para continuar a aula, sempre que eu precisar, e vocês dão ou não à medida que vocês quiserem, para evitar processo à minha pessoa. Não quero ser processado, eu quero estar dentro da lei, tá? Por mais absurdo que às vezes a lei é, e por pessoas aqui. Aqui está desatualizado, vou ter que arrumar, era para estar 2021/1. Peço desculpas aí que eu esqueci de atualizar aqui, só atualizei a parte de baixo e os links, tá? Bom, para que serve isso daqui, pessoal? Serve para orientar. E outra coisa, quando as aulas eram presenciais, vocês tinham 4 aulas em sala e tinham lição de casa. Então, vocês tinham outras 4 aulas, mais ou menos, para estudar a disciplina de 4 aulas. No mínimo, isso para poder dar uma aprendida sobre o determinado tema. Hoje, segundo essa resolução brilhante, nós temos uma aula e vocês têm só 3 para fazer a lição de casa. O que não é verdade, porque quando eu passar a lição de casa, vocês vão ficar bravos. Tem hora que vai ser 40 horas. Então, eu estou realmente ignorando isso aqui e estou preocupado se vocês vão ou não aprender o conteúdo, tá? O conteúdo, nós vamos falar de memórias, nós vamos falar de sistemas microprocessados de uma forma geral, de arquitetura, né, de microcontroladores e de programação. Então, o conteúdo é bem comum, aposto que não tem ninguém aí que fala assim, nossa, estou surpreso que nós iremos ver isso, né? Pois é um conteúdo, isso aqui tudo a gente tirou de lá, e ele foi distribuído dessa forma aqui. Uma parte inicial da aula de hoje, só apresentação disso daqui tudo. Vamos fazer 2 revisões,
e quando eu fizer... Não, são 3. Aumentaram as aulas, eu coloquei mais uma revisão aqui. Nós vamos fazer 3 revisões. Eu vou pegar pesadíssimo nessas revisões. Primeiro motivo das revisões. O professor da outra disciplina já me avisou que pegou Covid no semestre passado e não pôde dar as aulas. Então, vocês já estão prejudicados. Não tem problema. Vocês vão ter uma revisão de 1 hora a aula e que eu vou orientar como estudar 40 horas em casa para recuperar os 100 dias que o professor ficou afastado com Covid, tá bom? E vocês vão recuperar tanto este assunto, quanto este assunto, que é um pré-requisito muito necessário, e eu vou explicar no momento oportuno por que eu sou tão rigoroso quanto a isso. Vou fazer isso daqui, que também é considerado. Pode falar. Essa revisão, ela vai ser como prova? Não. Quase toda a aula minha, bem observado, eu vou, na atividade assíncrona, eu vou passar, está escrito aqui, ó, quase toda a aula que eu lecionar, eu vou te dar uma tarefa de 6 horas aulas ou mais, só que está escrito aqui 3, mas é porque vocês também têm que estudar. Então, cada aula dessa, você vai ter uma atividade para reforçar o entendimento, e ela será valendo nota o trabalho, e não prova, tá bom? Aí, esse trabalho, a gente não tem que fazer na hora da sua aula, não, né? Não. Vocês terão, normalmente, 1 semana ou menos para entregar. Certo, Por que obrigada. ou menos? Para eu poder corrigir e ainda entregar um feedback para vocês antes de vocês terem outra aula. É sempre bom isso, né? Haverá sempre exceções do planejado por questões até de clima, né? A gente não sabe o que acontece, eu posso pegar Covid, ainda não peguei, e assim vai. Então, o planejado é uma coisa, o realizado a gente vai vendo ao longo das semanas. As operações aqui da ULA, vai ter um projeto de ULA para casa, por exemplo, o que já vai te deixar bem entendido de para que serviu eletrônica ou sistemas digitais. A disciplina começa aqui. Nossa, só em junho. A disciplina vai começar aqui e ela é bem curta, ela termina aqui. Né? Quando você vai propor um pré-projeto. E o resto é projeto, é prática. Tudo isso aqui é prática. Tá bom? Essa parte de prática final, ela vai ajudar a tirar dúvidas do seu trabalho final que você já propôs aqui em junho. Tá? E terá 2 meses para entregar. Alguma pergunta em relação ao cronograma? A parte prática, ela poderá ser feita por simulação. Nós vamos ter aula para falar sobre isso, só vou dar uma introdução. Elas poderão ser feitas por simulações, poderão ser feitas na prática se você tiver condições financeiras para investir em dispositivos que realize a prática. É uma escolha do aluno, né? Se vai ou não comprar o livro, entre aspas, né? Qual que é o livro que a gente vai adotar, né? O livro que nós vamos adotar, você pode. Eu vou fazer com 851. Vou comprar esse livro. Eu vou fazer com PIC. Então, você pode comprar livros de PIC, né? Agora, os livros que eu estou gravando aqui, deixa eu me achar aqui o do Totti. Aqui, do Totti. Esse aqui é se você realmente quer aprender sistemas digitais. A importância de aprender sistemas digitais é que toda placa é um sistema digital. Então, quer fazer projeto de sistemas digitais, leia esse livro. Esse livro tem na biblioteca? Tem na biblioteca. Não sei como está funcionando a biblioteca virtual e etc e tal. Tem que dar uma olhada lá. Esse livro de cima aqui, como o próprio nome do autor diz, pode salvar você, tá bom? Pode salvar você se você está com dificuldade com 851. No entanto, eu não vou obrigar a estudar o 851. Observe que no nosso plano aqui, momento algum foi falado 851. Ok? Momento algum aqui eu coloquei 851. Eu estou colocando o 851 porque o 851 tem 2 simuladores gratuitos, caso vocês queiram fazer o trabalho numa simulação. O PIC tem um simulador gratuito e tem o MPLab, que também é gratuito, fornecido pela Microchip. Então, você também pode fazer com o PIC. Qualquer outro microcontrolador que você use, pelo que eu saiba,
não tem um simulador gratuito ainda. Se você souber de simuladores gratuitos, de outros microcontroladores, por favor, me passe para eu deixar os links e as orientações e também eu aprender sobre o assunto. Mas eu vou ensinar sempre a parte genérica e vou usar o exemplo em um simulador, podendo ser do PIC, podendo ser do 8051. Eu costumo usar só do 8051, até por conta da facilidade e da característica do 8051 em relação ao PIC. Ele é mais complexo, ele tem mais instruções, então dá para fazer mais coisas. As atividades assíncronas valendo nota. Praticamente toda aula que tiver vai ter uma tarefa de casa valendo nota. De vez em quando eu vou perguntar para vocês, precisa ser uma tarefa remunerada ou não? O que é uma tarefa remunerada? Valendo nota. Ou vocês vão fingir que vão fazer, né? Porque quando não é remunerado, eu ouvi dizer que o aluno não estuda, né? Ele só estuda se for para entregar, só faz se for para entregar. Mas vocês, como estudantes, a gente vai ter uma aula sobre isso depois, né? Deixar bem clara a diferença de aluno para estudante. Vocês, como estudante, poderão optar por estudar sem ter que entregar algo, né? Então, tá tudo certo. Mas aí, cada atividade, né? Na hora que a gente falar sobre a atividade do LED, eu quero ver vocês fazendo um trabalho sobre o LED. E, no momento certo, as regras da entrega de tal atividade serão passadas a vocês. Se será ou não em grupo, será passado para vocês também, etc. e tal. Perguntas sobre atividades assíncronas? Nenhuma? Muito bem. Eu tenho ainda 20 minutos. Vou cancelar essa apresentação aqui. Muito bem. Parei a apresentação. Voltei a aparecer. Eu vou disponibilizar algumas informações aí sobre o meu currículo. Claro que você pesquisando no Lattes vai encontrar também, para vocês entenderem o que me capacita a ministrar essa disciplina para vocês, porque não tem sentido também uma parte aí do contexto. Eu vou encerrar a gravação, porque o conteúdo previsto para a aula é essa. Estou encerrando a gravação, agradeço a participação de todos, e quem tiver dúvida, sempre fica para depois da gravação tirar alguma dúvida. Eu agradeço e vejo vocês na semana que vem com outra gravação da aula. Vamos com Deus, até lá. Obrigado. Professor, a gravação vai estar disponível no Moodle? Sim, vai estar disponível no Moodle.